E o Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade pelo afastamento cautelar do ministro Marco Aurélio Buzzi, após o magistrado ter sido acusado por duas mulheres de assédio sexual. Uma delas, uma jovem de 18 anos, filha de um casal de amigos. Ao vivo de Brasília, o repórter José Matheus Santos tem os detalhes. Boa noite, José Matheus. O ministro vai continuar recebendo salário durante o afastamento? Boa noite, Celso. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News. Isso, Celso. O ministro Marco Buzzi vai continuar recebendo o salário conforme prevê a diretriz em vigor do Conselho Nacional de Justiça. O entendimento é de que, como não há uma condenação definitiva, não é possível subtrair os vencimentos salariais do magistrado. Entretanto, como divulgou hoje uma nota do Conselho do Superior Tribunal de Justiça, o ministro vai perder algumas prerrogativas inerentes ao cargo nesse momento de afastamento, como veículo oficial, não vai poder usar o local de trabalho e também outras prerrogativas inerentes ao exercício da função. O afastamento de Marco Buzzi de forma cautelar foi confirmado na manhã de hoje pelos ministros, os 27 ministros que participaram de uma sessão reservada hoje para deliberar sobre esse assunto após duas denúncias de importunação e assédio sexual virem a público nos últimos dias. Uma nota divulgada pelo STJ hoje falou sobre o assunto. Nesse comunicado, o STJ diz que deliberou por unanimidade pelo afastamento cautelar do ministro Marco Buzzi em sindicância já instaurada para a apuração dos fatos a ele atribuídos, essa sindicância que foi instaurada na semana passada pelo STJ. O ministro, com isso, como eu falei, não vai poder usar o local de trabalho nem veículo oficial e também terá outras prerrogativas inerentes ao cargo suspensas. Marco Buzzi teve esse afastamento determinado e no dia 10 de março, os ministros do STJ vão se reunir para deliberar sobre as conclusões dessa comissão de sindicância, que é formada por 3 magistrados, Antônio Carlos Ferreira, Francisco Falcão e Raul Araújo, para deliberar sobre uma questão basicamente definitiva em relação ao ministro Marco Buzzi. Hoje, a defesa do ministro Marco Buzzi divulgou uma nota sobre o assunto e, inclusive, ontem, antes dessa nota, o magistrado divulgou uma carta aos outros ministros do STJ sobre o assunto. Nesse comunicado, que vamos exibir aqui para os telespectadores do Jornal do SBT News, Marco Buzzi disse que está impactado com as notícias veiculadas e também por se encontrar internado em um hospital sob acompanhamento cardíaco e emocional. E até o momento esteve calado. Ele disse que esse histórico não é invocado como prova de inocência, mas como elemento relevante de coerência biográfica, o que clama por cautela redobrada na apreciação das graves acusações. Ele disse também que lamenta todo esse sofrimento e também o desgaste ao STJ, mas diz que está de consciência tranquila e que considera que houve uma prematura divulgação de informações e ele também agradeceu a quem prestou apoio a ele nesse contexto dessas informações, dessas denúncias que surgiram nos últimos dias. Hoje, a defesa do ministro Marco Buzzi, agora ministro afastado do Superior Tribunal de Justiça, divulgou um comunicado sobre o assunto. Disse que recebeu com irresignação esse afastamento cautelar por parte do STJ e disse que a medida foi desnecessária, sobretudo diante do risco concreto ao decorrer do processo. Esse comunicado dos advogados também afirma que contraprovas estão sendo colhidas para que haja uma análise serena e racional dos fatos. E também diz que com esse afastamento cautelar houve um arriscado precedente de afastamento de magistrado antes do crivo do Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Marco Buzzi teve esse afastamento, portanto, que foi decretado hoje pelo Superior Tribunal de Justiça, como apurou a nossa analista, a nossa apresentadora Raquel Landim. Ele vai continuar recebendo esse salário de magistrado de cerca de R$44 mil. Inclusive, a Raquel Landim apurou que o magistrado chegou a receber salário acima do teto constitucional durante vários meses e que, por exemplo, no mês de setembro do ano passado, essas verbas recebidas por Marco Buzzi superaram R$200
R$ 260.000. Lembrando que uma sindicância foi instaurada no Superior Tribunal de Justiça, como eu falei, e também houve essas denúncias. Na semana passada, primeiro surgiu uma denúncia de uma jovem de 18 anos. Essa informação veio a público, mas os fatos ocorreram no mês de janeiro, inclusive quando ela prestou queixa à Polícia Civil de São Paulo. Os fatos teriam ocorrido, segundo ela, em uma casa de praia, né, no contexto em que ela e a família estavam numa casa de praia do magistrado, e a importunação sexual teria ocorrido durante um banho de mar em que estava a jovem de 18 anos e o ministro Marco Buzzi. Naquela ocasião, as famílias eram próximas, tanto a de Marco Buzzi como a da jovem. Ontem, uma outra mulher prestou depoimento à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça e alegou ter sofrido também assédio por parte do ministro Marco Buzzi do STJ. Hoje pela manhã, por fim, Marina, Celso e telespectadores, antes de ser afastado por uma decisão dos 27 ministros do STJ e apenas 4 estavam ausentes justificadamente, segundo o tribunal divulgou, o ministro Marco Buzzi, ele apresentou um atestado assinado por uma médica psiquiatra para que houvesse um afastamento dele pelo prazo de 90 dias das atividades. Anteriormente, na semana passada, Marco Buzzi chegou a apresentar uma licença médica por prazo indeterminado após o surgimento daquela primeira denúncia. Hoje pela manhã, antes da sessão do STJ, ele apresentou esse pedido de afastamento assinado por uma médica psiquiatra por 90 dias. Nos bastidores do Superior Tribunal de Justiça, eu, inclusive, conversei com alguns ministros, houve a avaliação de que esse pedido de Marco Buzzi, esse atestado médico que foi apresentado por ele, provavelmente poderia esvaziar o objeto da sessão que foi realizada hoje pela manhã. Mas isso não aconteceu, os magistrados avaliaram que, mesmo assim, o tribunal decidiu por impor um afastamento a Marco Buzzi e não apenas a acatar o pedido de afastamento que foi feito por ele em relação a questões médicas, segundo o magistrado. Volto com vocês, Celso e Marina, no comando do Jornal do SBT News. José Matheus, muito obrigada pelas suas informações. A gente segue nesse assunto, já vamos acionar os nossos analistas, César Feitosa e Ranier Bragon, para comentar a decisão cautelar do STJ pelo afastamento do ministro Marcos Buzzi. Boa noite, César. Começo com você. Já era uma decisão esperada diante da gravidade dessas denúncias, né? Exato, Marina. Boa noite para você, para o Celso, para o Ranier. Já era esperada, especialmente depois que houve esse segundo caso de denúncia de assédio sexual, portanto, supostamente cometido pelo ministro Marco Buzzi. Essa informação foi divulgada ontem. Essa segunda vítima, ela prestou depoimento ao CNJ durante a manhã. A informação passou a circular, portanto, no fim da manhã, no início da tarde, entre ministros do STJ. E foi definido ali que o constrangimento era tão grande, que o caso não era... o caso pode ser ainda maior do que se imaginava inicialmente, que já era um caso que causava grande constrangimento no STJ, mas que, portanto, era necessária uma medida mais incisiva contra o ministro Marco Buzzi. O que se dizia antes, alguns integrantes do STJ, alguns ministros, falavam que era preciso colocar praticamente aquele conceito de indúbio pro réu para o ministro, ou seja, dar a possibilidade dele responder com ampla defesa os procedimentos administrativos e criminais que foram abertos, mas dentro do STJ se buscaria uma situação de menos exposição, uma situação menos constrangedora para a corte diante de um caso desses. Mas quando surgiu o segundo caso, que os ministros passaram a falar no STJ é de que, em vez do indúbio pro réu, ou seja, na dúvida, beneficiar o réu, seria necessário fazer um indúbio pro sociedade, ou seja, na dúvida, beneficiar a sociedade para que um agente público que está sendo investigado por suspeitas gravíssimas de assédio ou importunação sexual, que ele fique afastado para responder a esses procedimentos, sem prejudicar, portanto, as vítimas e as pessoas que eventualmente ainda tenham processos a serem julgados por ele, que num momento tão intenso quanto esse, para que essas pessoas não sejam submetidas a julgamento
do próprio ministro, mas que ele, portanto, se dedique única e exclusivamente à sua defesa no CNJ, na própria sindicância do STJ e na investigação criminal que é conduzida pela Polícia Federal dentro do STF, um inquérito relatado pelo ministro Cássio Nunes Marques. Então, é uma situação muito constrangedora dentro do STJ. Eu estou repetindo muito esse termo porque é exatamente esse termo utilizado pelos ministros do tribunal. Agora, a expectativa é por uma conclusão dessa sindicância em um mês, porque foi esse o prazo determinado, como o José Matheus contou, para que no dia 10 de março, portanto, o STJ volte a se reunir de forma secreta numa sessão entre todos os 33 ministros do STJ para discutir qual que vai ser, portanto, a situação final de Marco Buzzi. Se essa decisão tivesse de ser tomada hoje, muito provavelmente ele seria aposentado de forma compulsória, porque o clima é esse hoje no STJ. Mas muitos deles destacam que é importante esperar durante esses próximos 30 dias, porque eventualmente se houver novas vítimas, elas podem acabar sentindo coragem de denunciar outros casos de assédio, caso existam, para o CNJ, para o próprio STJ, para a Polícia Federal, e é importante também dar esse tempo para ele apresentar a sua defesa. Então, há uma grande expectativa pela definição desse caso, pelo menos administrativo, de forma administrativa, nesses próximos 30 dias, mas, de fato, é um caso muito grave que precisa ser investigado com todo o rigor das autoridades. Ranier Bragon. Na verdade, paira uma nuvem escura que atinge a imagem dos magistrados, né? No STF, a mácula envolve dinheiro. No STJ, a crise é moral. O Código de Ética pode ser um sol que traga brilho e traga mudanças desse tempo nebuloso? Boa noite, Celso, Marina, César. É uma expectativa ali das pessoas que publicamente defendem esse código de conduta. Mais especificamente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, vem defendendo a necessidade da instauração desse código de conduta. Ele não aborda, obviamente, o caso relacionado à suspeita agora que paira sobre o STJ, mas ele aborda a necessidade de haver uma lisura pública, uma transparência pública e um recato também dos ministros ali, no caso do Supremo Tribunal Federal, embora o ministro Edson Fachin diga que a sua iniciativa não tem a ver com esses recentes casos aí que expuseram principalmente o STF, que são relacionados ao caso do Banco Master. Nesse caso do STJ, o constrangimento é tamanho que a votação que decidiu pelo afastamento do ministro, ela foi aprovada com 27 dos 31 votos possíveis ali da Corte. Então, é uma decisão quase que praticamente total de todos os ministros, e ela levanta também aquela questão sobre eventuais punições, né? Que, no caso, administrativamente, se for comprovado e o tribunal entender assim, a culpabilidade do ministro, a punição maior é uma aposentadoria compulsória com os proventos, com o salário. E isso já vem sendo criticado ali no mundo jurídico como um todo há muito tempo. O Congresso discute isso, pode voltar a discutir no meio da reforma administrativa, mas essa reforma ela está empacada justamente por pressão aí das corporações públicas que não querem ver fim de penduricalhos e fim desses privilégios que muitos apontam. Importante privilégio esse, justamente você receber a máxima punição administrativa no judiciário, a aposentadoria com a manutenção dos salários e alguns benefícios que foram adquiridos durante a carreira. Então é um constrangimento, Celso, como você disse, que atinge a magistratura como um todo. Um constrangimento que leva também à discussão que a gente vem tendo nos últimos dias em torno, né, dos penduricalhos. O José Matheus disse há pouco que o próprio ministro Buzzi chegou a receber um salário de mais de R$240 mil no ano passado, quando o teto é de 44 mil e alguns quebrados, né, digamos assim. Então, é uma discussão que também acaba ganhando força
com mais esse episódio de um crime supostamente cometido por um ministro do Superior Tribunal de Justiça. César, Ranier, obrigada por essa primeira participação. A gente já volta a conversar.